Salve, salve galera, beleza? Bom, eu tô aqui para falar de um período de extrema importância, um período que foi riquíssimo para o período da arte de uma grande evolução. É o período renascentista. Grave bem este nome, Renascimento é o nome dele. Bom, mas para me falar sobre o Renascimento, primeiro eu tenho que falar de um período que antecede, que é o Nascimento. Peraí, existe esse período dentro da história da arte, o período do Nascimento? Não te pensar. Sim, existe. O período do Nascimento é o período que antecede a Renascença. Então vamos fazer essa pequena viagem à história da arte? Bom, e para fazer essa pequena viagem nós vamos entrar no universo da arte. Pegar uma carona nesta pequena nave que vai nos levar até a arte rupestre. A arte rupestre foi um período em que os homens eles não tinham residências fixas, habitavam em caverna. E os seus piores tremores e temores eram que eles conviviam com predadores, animais selvagens. E nas cavernas onde eles habitavam, eles poderiam se deparar com todos esses perigos. Mas, de repente, existe uma intervenção em que surge o fogo. E com o surgimento do fogo, o homem passa a ter residências fixas. E ele já não precisa mais sair do seu ambiente das cavernas, porque ele agora tem o poder. Com o surgimento do fogo, o habitar dele se torna mais seguro. Então ele começa a viver do plantio, começa a viver da caça e de trocas também. Bom, passando pelo período rupestre, nós vamos até o Egito. O Egito, conhecido pelas suas enormes pirâmides que foram construídas, que dizem que ela vive no alinhamento da Terra. E para falar do Egito, nós não podemos falar daqueles seres que se consideravam deuses na Terra, que eram os faraós. Em especial, nós iremos falar de Ramsés, que foi um cara extremamente severo e duro com o povo, fazendo para agradar a sua esposa um grande monumento, fazendo com que o povo trabalhasse dia e noite somente para agradar a sua mulher. Ele que se considerava um deus oros vivos na terra e passa a agir conforme a sua soberania e dando ao povo o dever de construir tudo aquilo que era do seu desejo para agradar a sua mulher. Saindo do Egito, nós vamos até a Grécia. Na Grécia, nós iremos pensar numa grande arquitetura que foi construída, que foi o Partenon. O Partenon foi uma obra surpreendente, o primeiro teatro existente na Terra. Disso nós entramos já na arte em Roma. Roma foi considerada o período da luz, em que o poder romano sobressaía sobre todo o povo. Roma foi feito também Roma também foi feito grandes trabalhos dentro da arte. Foi o início do movimento na escultura. A Grécia ela já trazia a escultura de uma forma bela, magnífica. Ele representava muito o nu artístico, estava em busca da perfeição. Roma, na arte da Roma, eles já não ligavam mais para a estética. Então, eles começaram a fazer as suas esculturas de formas mais genéricas, mais frágeis, usando materiais inferiores. Mas, com o surgimento do gótico, a escultura ela começa a perder o seu valor e se torna algo bem inferior, utilizando somente para construções de túmulos, lápides e também de esculturas de seres a serem adorados.
para construindo esculturas de seres a serem adorados, de artigos religiosos para adoração. E dentro desse período em que o gótico estava enfraquecendo as esculturas, então surge o Renascimento. Algo esplêndido, algo de extrema importância, porque com o surgimento do Renascimento, nós podemos ver que a religião ela começa a se apoderar novamente da arte. Os artistas, que era considerado meros artesãos, passam a se destacar mais. Se destacar tanto que eles acabam se tornando seres à frente do seu tempo, pensadores. Os seus trabalhos acabam se tornando colecionáveis. Imagine, você até um certo período você era considerado como um artesão. Hoje você já é um ser colecionável, em que todos queriam ter suas obras para si. Também eles começaram a criar oficinas de arte para poder aumentar o número de artistas. E foram criadas as primeiras escolas de artes dentro do Renascimento. Após essa criação dessas obras de artes, os artistas começaram a arriscar os seus trabalhos em novos ambientes, como na arquitetura, pintura, escultura, engenharia. Vamos falar dentro da arquitetura da Basílica de São Pedro, que é um monumento enorme, a Capela Sistina, aonde Michelangelo fez aquela pintura magnífica, onde passou 4 anos em cima de um andaime, deitado, pintando a Capela Sistina, que quem teve a oportunidade de poder ver ao vivo, eu não a vi, mas tenho amigos que pôde presenciar essa obra magnífica, diz que é algo sobrenatural. Então, dentro do Renascimento, é onde surgem os grandes gênios. Para falar de gênio, nós iremos falar eu só vou falar de 2 caras para não estender para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Eu vou falar de Leonardo da Vinci, que é o início, que foi um inventor, escultor, arquiteto, engenheiro, foi um cara que revolucionou. Então ele foi considerado um dos gênios. Mas o seu destaque não estava aí. O seu destaque maior ficou nas pinturas, pois com as suas pinturas magníficas, como Mona Lisa, que essa não é Mona Lisa, é a Nega Crespa, em que nós podemos ver o olhar dela se movimentando para onde quer que você vá, ela te acompanha com o seu olhar. Os artistas passam a buscar o extremo do perfeito, ir muito além daquilo que era esperado. Então, esses artistas eles foram considerados como gênios dentro da arte renascentista. No Renascimento também nós podemos falar sobre as esculturas em que Michelangelo ele esculpiu pela segunda vez Davi, chegando ao extremo, ao perfeito, em que chegou chegou um período em que ele chegou ao extremo do perfeito, que ele queria que suas esculturas falassem, andassem. Então ele começou a dar uma retada e falou: fala-te, fala-te. Mas o cara era gênio, não era Deus, então ele não deu a vida a essa escultura. Infelizmente ele só danificou ela. E falando de Michelangelo, nós iremos falar de uma obra dele também, que é muito marcante e é uma das obras que eu mais aprecio dentro do Renascimento, que é a criação de Adão. Olha que coisa perfeita. Você pega a história bíblica e você vai lá no primeiro em Gênesis e você começa a ler como Adão foi criado. Aí de repente o cara lê aquilo e ele transforma numa grande obra, numa grande ilustração, aonde Adão está sentado no jardim e Deus sobre um tecido em volta dele, dando o poder a Adão, tentando passar o poder a Adão e chegando ao ponto de tocar no Adão e dando todo o poder de soberania ao homem na terra.
Mas se nós observarmos dentro dessa obra, além de ele dar o poder a Adão, nós podemos ver que ele está envolto de um tecido aonde os querubins estão junto a ele. E ele está abraçado a uma mulher que viria a ser a mulher de Adão. E podemos observar também que esse tecido envolto, ele representa um cérebro. Ele tem uma imagem como se fosse do cérebro. Aí nós paramos para pensar, qual é o sentido de Deus estar em volta de um cérebro, dando um poder ao homem? Eu acho que ele estava dando era o cérebro para o homem, né? Porque assim, se nós observarmos nos dias de hoje, nos dias atuais, o cérebro é a maior ferramenta que nós temos. Por quê? Porque ela funciona como uma CPU de computador. Dentro dela está introduzido todos os arquivos desde a nossa infância até os dias atuais. Tudo que você vivenciou durante o período da sua nascença, de que você nasceu até hoje, ele é considerado como uma pasta, a nuvem do Google, onde você guarda todos esses arquivos. Muitos vocês não acessam, mas se necessário, você vai lá, acessa e vai resgatar uma lembrança deste grande cérebro que você tem. Ou pequeno, né? Porque acho que o homem ele recebeu o cérebro, mas ele não sabe como utilizá-lo. Por isso que ele tem destruído tantas coisas nos dias atuais. Então, para você ver que Deus ele deu o poder e o domínio ao homem sobre toda a terra. Nós vemos que nós temos companheiros semelhantes aí, que são os animais, mas que eles são irracionais. Mas o homem é considerado um homem racional. Por quê? Porque o ser divino deu esse poder ao homem. Então nós podemos observar também que com todo esse poder o homem